E aí, está ligado nos principais fatores da expansão territorial dos Estados Unidos durante o século XIX? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai de aula aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like aí no vídeo, também se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho e segue a gente também lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Não esqueça também de compartilhar o canal com a galera e, é claro, aí escrever os seus comentários ao final do vídeo, hein? Vamos fazer esse canal aí ficar conhecido por muito mais gente. Lembrando aí que nós vamos falar hoje sobre o assunto de Estados Unidos no século XIX, que eu dividi aqui em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar do processo de expansão territorial e no segundo vídeo, então, dos Estados Unidos no século XIX, a gente vai analisar lá a chamada Guerra da Secessão, a guerra, civil dos Estados Unidos, que representou, então, a divisão dos Estados Unidos em 2 países. Hoje o assunto aqui, então, é sobre essa expansão territorial que os Estados Unidos passam durante o século XIX, que então também levam os Estados Unidos meio que a se definirem como uma nova potência. É claro que a referência aqui de uma nova potência é uma potência no sentido mais regional, e não mundial. Seria essa ideia então de que os Estados Unidos começam a surgir como essa nova potência na América do Norte, e também se poderia falar para a América Central, Isso aqui é claro, lembrando que os Estados Unidos não são a América do Norte inteira, porque tem Canadá, Groenlândia também e até o México também, parte dele fica lá, na América do Norte. Como a gente vai ver também, parte original do México, que eram do México, hoje são dos Estados Unidos, vários estados lá. Mas é bom lembrar também de que esse momento histórico vai representar um crescimento territorial, além dessa expansão territorial, um crescimento também econômico dos Estados Unidos durante o século XIX. E isso, se a gente for considerar, é claro, a independência lá das antigas 13 colônias inglesas da América do Norte, que se encontravam na faixa atlântica. Então, se a gente for analisar assim, originalmente os Estados Unidos, naquele processo de emancipação, de independência dessas 13 colônias, que se iniciou lá em 4 de julho de 1776, na verdade, os Estados Unidos eram isso aqui, New Hampshire, New York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Geórgia. Então, na verdade, se for ver, as antigas 13 colônias inglesas na América do Norte, independentes, dão origem aos Estados Unidos da América, que, se você for analisar, era só isso aqui no início, Na verdade, os Estados Unidos eram só isso aqui no seu início, mas durante o século XIX, esse processo de expansão que a gente vai ver, eles vão conseguir dominar toda a faixa territorial aí, tirando, é claro, como já falei, parte do México, Canadá, Groenlândia, mas vão conseguir dominar praticamente toda a América do Norte, pelo menos dessa faixa atlântica aí até a faixa pacífica aqui. Então, é um processo muito importante aí que vai levar também os Estados Unidos a se configurarem nessa potência regional e até posteriormente também uma potência mundial. Então, ficar esperto nessa questão aí do crescimento territorial, que, como a gente vai ver, tem vários fatores aí envolvendo desde ideologias religiosas, como fatores também de aumento demográfico, necessidade por novas terras, também pela chegada aí de imigrantes. Mas essa marcha para o oeste, que é um processo então que vai marcar os Estados Unidos, se você então lembra lá das antigas 13 colônias inglesas da América do Norte, que elas estavam na faixa litoral atlântica, então ir para o oeste para conquistar todo o território. Lembre que essa marcha para o oeste aparece bastante em filmes lá, talvez, não sei, acho que seu vô aí já deve ter assistido bastante, filmes lá como o filme de Far West, ou filme aí de Bang Bang ou Western, que envolve justamente essa ideia do oeste. Se você lembrar que a expressão Far West em inglês quer dizer oeste distante, então tem tudo a ver aí com essa história também que a gente analisa de expansão territorial, de busca aí por terras no oeste, também processo aí você já deve ter visto de pistoleiros, colonos então em caravanas se deslocando para habitar uma determinada região, para ocupar um território lá.
Também a gente pode analisar o próprio contexto, é claro, posterior da busca pelo ouro, a febre pelo ouro também, que vai levar uma outra marcha para o oeste, a gente poderia colocar. É bom lembrar aí que essa marcha para o oeste, em grande parte, além dos motivos, como a gente vai falar, de aumento demográfico, necessidade de novas terras e chegada de imigrantes, é pautado também por uma ideologia muito ligada à religião. É bom lembrar que esses, estadunidenses, eles são derivados lá dos antigos colonos ingleses, que na sua maioria eram puritanos, calvinistas, tinham anglicanos também no meio, mas predominantemente, puritanos aí. E a gente também lembra, nesse contexto, de uma ideologia então conhecida como Destino Manifesto, que falava que esses colonos teriam sido predestinados por Deus, ou como está aqui um outro nome, a providência divina, teria predestinado então os estadunidenses a dominarem toda a América do Norte. Acho que eles queriam dominar tudo mesmo, mas não conseguiram por conta, de novo, do Canadá lá, por conta da Groenlândia e parte também do México. Então, nesse contexto, pode aparecer para a gente aí essa ideologia conhecida como Destino Manifesto, que quer dizer então que a providência divina ou Deus teria destinado os estadunidenses ou os seriam aí os norte-americanos para eles, que eles chamam também de americanos, mas então Deus, a providência divina, levando então esses colonos para o oeste. Olha que coisa bonita, se você vê lá no canto lá da imagem, tem ferrovia rolando, tem colono aqui andando com cavalo, tem urso, tem índio que vai ser dizimado no processo, tem colono nas caravanas aqui, como você está vendo, tem lá os bichos que vão morrer no meio do processo, não sei se é bisão, gnu, o que é que vai morrer aí, mas a ideia de, na verdade, então, também a gente reforçar da violência aí contra o indígena, contra o nativo americano lá, o ameríndio também, uma coisa que até hoje aí também, marcam vários países, com essa população nativa, como é o próprio caso do Brasil aqui também, e o que é feito com a sua população ameríndia ou nativa. Lembrando então que a ideologia que movimenta os estadunidenses é esse Destino Manifesto. Então, pegando muito essa questão da religião, Deus teria predestinado eles a dominarem tudo. Lembrando também que outros fatores que podem ser apontados, a escassez de terras na faixa atlântica, no sentido então de que aquelas 13 colônias originais lá, os primeiros 13 estados, então estavam já com um problema relacionado à ocupação da terra para a agricultura e para a moradia também do pessoal. Então essa ideia de que eles estavam precisando de mais terras, precisavam expandir o território então, justamente para o oeste. Também é bom lembrar que nesse processo aí, o governo vai desenvolver aquele chamado Homestead Act, que basicamente concedia as terras para os colonos que fossem ocupar nesses territórios que vão sendo aos poucos expandidos nessa expansão territorial dos Estados Unidos. Lembrando também a chegada de imigrantes europeus, muito irlandeses também, posteriormente, mas também chegam italianos, o que vai levar então à necessidade de mais terras para essa galera. Então já estava rolando escassez de terras aí por conta da própria população e com a chegada de novos imigrantes, esse processo então de necessidade de mais terras também se fez cada vez mais presente. E outra coisa então, essa questão que eu coloquei de que rolou muita violência, é óbvio, com essa questão aí de índios sendo dizimados no processo de expansão territorial. Então todo esse contexto também que a gente tem, de que você poderia até falar de um genocídio aí dos indígenas feito pelos colonos, no processo de expansão em direção para o oeste. E lembrando que nós temos territórios que são adquiridos de várias formas, Você tem territórios que acabam sendo incorporados através da compra aí, ou através da cessão em acordos aí, a gente vai falar, casos como a Espanha, casos como a França, casos como a Alasca também, que vão ceder ou vender territórios aí para os Estados Unidos, ou territórios tomados pela guerra, que é o caso especificamente a guerra contra o México, como a gente vai ver, que envolve lá a disputa pelo Texas também. Mas é bom a gente lembrar aqui de alguns territórios, como a Louisiana, que é vendida pela França em 1803 aos Estados Unidos, a gente já vai ver o mapa depois lá. Lembrando que a Louisiana, assim como aqui no Brasil, naquela invasão francesa ao Maranhão, chamado França Equinocial, também homenageou ao rei Luís IX, lá São Luís, ou Luís XIII, que era o rei na época lá. Lembrando aqui Louisiana, no caso São Luís do Maranhão, São Luís foi um forte que foi construído lá inicialmente pelos franceses e depois vai ser ocupado pelos portugueses. Então essa referência a rei Luís IX,
que foi canonizado como São Luís, e esse território, então, como a gente vai ver, que é vendido, então, pela França aos Estados Unidos. Outro território também que é vendido aí aos Estados Unidos é a Flórida, vendida pelos espanhóis em 1819. Então, também aí reforçando esse domínio sobre a região sul aí dos atuais Estados Unidos. E lá no extremo oeste, a região do Alasca, que é vendido então aos Estados Unidos pela Rússia, em 1867. Então, territórios aí que vão incorporar até hoje os Estados Unidos da América. E analisar de forma simples aqui, é claro, mas a guerra conhecida como a guerra a mexicano-americana ou a guerra contra o México, que acontece de 1846 a 1848. Essa guerra basicamente envolveu lá um processo da praticamente independência de um território que era do México, que era o chamado Texas. O Texas, inicialmente do México, ele foi marcado também por uma presença desses colonos estadunidenses que estavam ali morando e começaram aí por uma série de fatores, alegando a violência que eles sofriam com os mexicanos, dos mexicanos e tal, a necessidade então deles se fazerem a sua independência e se proclamarem aí como uma república. O Texas, que por sinal vai surgir como a República da Estrela Solitária e vai pedir aí para ser anexado como um estado aos Estados Unidos da América. Uma coisa que o México não vai aceitar e que vai gerar então essa guerra entre o México e os Estados Unidos. Resumindo aqui, é claro, porque não é o nosso foco aqui agora da guerra contra o México, você tem aí a derrota do México nessa guerra e o México perdendo vários territórios aí para os Estados Unidos. Lembrando aí que é o caso, por exemplo, do próprio Texas, que é incorporado então como novo estado aos Estados Unidos, regiões também como Califórnia, Utah, Colorado, Novo México, entre outras, lá também Nevada, Arizona e tudo mais, Wyoming também. Então são territórios que são incorporados aos Estados Unidos como novos estados após então a derrota aí do México nessa guerra contra o México. É bom lembrar também aí dentro desse contexto que após essa vitória dos Estados Unidos sobre o México aí, você tem também um processo de descoberta de ouro na Califórnia que vai levar os estadunidenses ou os norte-americanos a um novo processo de expansão territorial, que é a marcha do oeste agora marcada pela febre do ouro, a corrida do ouro e tal, que tanto marcou lá os Estados Unidos e aqui no Brasil também. É que a gente não tem muito essa coisa da cultura aí de cinema, por exemplo, aqui, mas para nós chega essa febre do ouro aqui nesse processo, mas o Brasil aqui também, dentro do contexto da economia aurífera, século 17 para 18, também teve uma febre do ouro aí, se for analisar. Mas olha que coisa legal, Tô sendo irônico porque os mexicanos se ferraram, eles perderam a guerra, perderam uma grande quantidade de territórios e, por sinal, ainda território que tinha um monte de ouro, Até essa coisa interessante hoje aí, se for ver, do Donald Trump e tal, metendo o pau no México aí, em relação a não querer também entrar dos mexicanos, grande parte do território do oeste dos Estados Unidos, se for ver originalmente, era mexicano, Mas fazer o quê? Bom, e para você ficar esperto aí, é claro, nesse território então aqui, vou até sair um pouquinho para vocês, lembra, tá ali, ó, os 13 estados primitivos, você tá vendo ali para frente, certo? Os 13 estados primitivos, a Flórida aqui, adquirida da Espanha, O território do oeste, então ocupado, Louisiana, Oregon, que é cedido pela Inglaterra em 1846, região cedida pelo México em 1848 por conta da guerra, região adquirida também aqui, ó, do México em 1853, o Texas anexado em 1845 e o território então do México como ficou. Então essa ideia aí, de que os Estados Unidos, que eram aqueles 13 estados primitivos, vão aos poucos, cada vez mais aumentando seu território, é claro, com muita violência aí sobre a população indígena e sobre o mexicano também. Então ficar esperto aí de que nós temos essa marcha para o oeste movimentada pelo Destino Manifesto, pelas necessidades aí devido ao aumento populacional, escassez de terra, acordos diplomáticos, compra de territórios e também territórios que são adquiridos a partir da guerra, fora também então a descoberta do ouro, que vai levar aí um novo, se poderia falar, processo de marcha para o oeste, a partir então dessa corrida aí pelo ouro. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, se você seguiu até aqui, é claro, se você ainda não deu o like, dá o like no vídeo agora, se inscreva no canal, ativa o sininho e também, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Não esquece de também ouvir o nosso podcast no Spotify e, por favor, compartilhe o canal com a galera e também, é claro, deixe o seu comentário aí no final do vídeo. É isso aí, até a próxima aula aí com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!